Seja com todos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 15, vamos ler só o versículo 21. Lucas, capítulo 15, versículo 21. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Amém. Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estarmos na tua presença, Senhor, reunidos para te louvar, para te adorar, porque nós temos aprendido e nós já sabemos que tu és Senhor sobre as nossas vidas. Nós aceitamos a tua palavra, Senhor. Nós declaramos que ela é vida, Senhor, que ela é, ó Deus, o nosso deitar, o nosso levantar, é o nosso diferencial, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Oh, Espírito Santo, continua nos ensinando, falando conosco no decorrer dessa mensagem. Espírito Santo de Deus, oh, me ajuda neste momento, porque sou falho, sou pequeno, preciso de ti, Senhor. Oh, me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor gravou no meu coração através dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus. Aleluia. Irmãos, esse texto que nós lemos, essa passagem do filho pródigo, né, que os irmãos conhecem muito, muito bem, e já algumas vezes foi pregado aqui sobre ela, né, e a palavra de Deus, ela se renova, né, ela vem de encontro às nossas necessidades. Tantas vezes que ela é pregada, ela vem de uma maneira que o Senhor determina para as nossas vidas. Então, a palavra do Senhor se renova, né, a cada manhã, a cada dia na nossa vida. E ela hoje ela vai servir como ponte para aquilo que a gente vai falar, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em Marcos está escrito assim: assim também ocorre em Marcos 4, capítulo 4, versículo 16 e 17. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. Está falando da palavra, né, que foi semeada pelo caminho. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raiz em si mesmos, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, rapidamente sucumbem ou abandonam o caminho. Amém, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso? Que há diferença entre aqueles irmãos que realmente têm a palavra de Deus gravada no seu coração, que com entendimento servem ao Senhor Jesus, e infelizmente nós ainda temos aqueles que ainda estão sendo alimentados como leite, como o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas. E eu quero traçar aqui com os irmãos uma comparação entre Judas, o que traiu Jesus, e Pedro. Pedro, em meio aos erros, a sua personalidade, as dificuldades que ele tinha às vezes de relacionamento, Pedro, ele procurou ter um relacionamento íntimo com Jesus. Olha, lembrando que eu falei assim, mesmo ele errando, no início ali, com a sua personalidade, Pedro mesmo assim, ele procurou ter um relacionamento íntimo com o Senhor, conhecer mais sobre Jesus, conhecer de toda a sua alma aquilo que Jesus
tinha trazido para a humanidade. E Pedro, mesmo pecando, mesmo errando, Jesus conhecia o coração de Pedro, né? E Pedro, ele recebeu o perdão do Senhor Jesus Cristo, mesmo negando o Senhor Jesus Cristo nos últimos dias de vida. É porque Pedro negou Jesus. Na hora da dificuldade, da adversidade, quando Pedro percebeu que realmente as coisas não estão bem, né, que Jesus realmente ele ia ser crucificado, né, naquele instante, Pedro ele vacilou. E Pedro ele acabou negando o Senhor Jesus. E os irmãos conhecem muito bem como que foi isso daí, né? Mas Pedro, ele desejava, ali ele já tinha entendimento quem era o Senhor Jesus Cristo. E tem uma passagem que fala muito ao meu coração, e eu creio que os irmãos também, que os irmãos conhecem muito bem, que está no livro de João, capítulo 6, versículo 68 e 69, que às vezes é motivo de estar na oração de todos nós, cristãos, que diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então esse era Pedro, né? Um temperamento ali bem sanguíneo, bem, né, temperamental, imediato ali, ele fazia as coisas e que não era para fazer, ele tinha esse comportamento. E mesmo assim ele foi grandemente usado por Deus. E muitas vezes nós também somos assim na igreja, ou onde a gente trabalha, cada uma de uma forma. Então muitas vezes a gente quer que o irmão seja igual você é, e na verdade não é isso, né? Deus usa quem Ele quer, né? Então, mas não é por isso que nós vamos permanecer no erro, como a palavra mesmo fala. E Pedro, ele foi transformado, depois que ele passou por essa experiência de negar ao Senhor Jesus, a partir dali, né, as coisas na vida de Pedro mudou completamente. Jesus pôde moldar o caráter, né, a personalidade de Pedro. Por quê? Porque Pedro realmente ele se arrependeu. E aí está a diferença, irmão. Pedro ele se arrependeu do fundo da sua alma. A palavra nos mostra que Pedro ele ficou tremendamente angustiado com seu Deus, o seu Senhor. Pedro que esteve lado a lado com Jesus, vendo o que Jesus fazia, os milagres, o poder que Jesus tinha, a missão que Jesus assumiu vindo à terra. Pedro ele sabia disso tudo, e mesmo assim, num momento de dificuldade, de adversidade, Pedro negou Jesus. Um erro gravíssimo. Mas a diferença entre Pedro e Judas está justamente aí, meu. É que Pedro, ele reconheceu o seu erro. Amém. Pedro reconheceu a sua personalidade. Pedro reconheceu que na vida dele, muitas vezes estava imperando o eu dele, e agia conforme a sua personalidade. E quando ele percebeu que ele estava errado, ele pediu perdão para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus perdoou ou não, Pedro? Agora voltando e falando um pouco de Judas. Judas também teve praticamente as mesmas, ou se não, as mesmas experiências que Pedro teve com Jesus. Judas ele foi comissionado por Jesus ou não para ir e pregar o Evangelho? Ele foi. Judas esteve ali no meio, ele era um dos 12. Judas foi usado por Jesus. Judas caminhou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus. Judas sabia quem era o Senhor Jesus. E mesmo assim, Judas não
pediu perdão ao Senhor Jesus. E os irmãos sabem muito bem, conhecem muito bem a história. Pedro, ele se jogou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor, para quem nós iremos? Isso aqui revela realmente a importância nesse momento que Pedro dava a Jesus. O reconhecimento agora de Pedro em relação a Jesus. Tu tens as palavras de vida, ou seja, Tu és o Senhor que nos ensina, o ensinamento está no Senhor. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado todas as coisas, aonde nós devemos estar, como nós devemos nos portar. Temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Então, olha só que palavra forte. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Olha, conhecido. Pedro passou a conhecer a essência do Senhor Jesus Cristo, do que é servir o Senhor Jesus. E ele diz no final, o Filho de Deus. Então Pedro, ele estava convicto que Jesus era o Cristo, que devia vir ao mundo para salvar a humanidade. E Judas não teve essa humildade, teve a dificuldade de ir até Jesus e dizer, voltando lá no início do nosso versículo que nós lemos no começo: Pai, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. O filho pródigo, ele foi para o mundo desfrutar do dinheiro, dos banquetes do mundo, e acredito eu, que os irmãos que estavam aqui, que caminhou comigo um pouco no passado, o Luciano, aí às vezes ele fala sobre isso, que eu dizia assim lá atrás, se vocês acharem alguma coisa melhor lá no mundo, me traz que eu quero também. Tá lembrado, Luciano? Isso aí? Eu sei que lembro, quem me refrescou a memória um tempo atrás disso foi você. E eu sempre falei para eles, pessoal, porque enganam-se aqueles que dizem assim, o mundão não presta, o mundão não tem nada, para a carne tem sim, irmão. Para aquele que está no estado que Judas estava, o mundo tem muito a oferecer. Então vigiemos e vamos nos atentar, vamos meditar na palavra de Deus, vamos fazer que nem Pedro, conhecer a essência do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração, e é bem verdade, quando os mensageiros dizem, eu não sei o seu estado, como você está hoje, a sua vida espiritual, se você estiver firme, se você estiver pregando para a rocha, para a pedra, amém, glória a Deus. Mas se você estiver desanimado, triste, não tendo forças para orar, muito menos para falar de Cristo para as pessoas, meu irmão, a motivação é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eu tenho crido e conhecido que Tu és o Cristo. Se você aceitou Jesus Cristo na sua vida, meu irmão, não tem motivação maior do que essa. Glória a Deus. Para você se reanimar, para você retomar da onde você parou. Glória a Jesus. Porque o exemplo está aqui, por isso que o Senhor nos pede, nos motiva a meditar, Lá no passado, Moisés falou, medita na lei de dia e de noite. Medita. E nós não podemos ser uma geração preguiçosa mentalmente, Porque hoje a molecada está muito preguiçosa, o celular dá tudo, a internet dá tudo, as redes sociais dá tudo, Mas nós como cristãos, nós não podemos ser acomodados. Nós temos que procurar sabedoria, conhecimento do Espírito Santo, temos que meditar na palavra, E nós temos pessoas mais do que capacitadas para nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Se nós estivermos em dúvida, em dificuldades, mas uma coisa é certa, meu irmão, nós temos crido e conhecido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário,
que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E Judas, ele não teve essa humildade de reconhecer o erro dele e ir até os pés do Senhor Jesus. Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu creio do fundo do meu coração que a história dele poderia ser diferente, mas louvado seja Deus que para tudo há um propósito, né? Deus sabe o porquê, Deus sabe de todas as coisas, mas fica o ensinamento para as nossas vidas como servo de Deus, que nós podemos fazer a escolha, nós podemos optar, né? Nós temos o livre-arbítrio. A mensagem é essa, né? Qual que é a diferença? A diferença é que Pedro, em meio aos seus erros, as suas dificuldades como servo de Deus, seguidor, como apóstolo do Senhor Jesus, as dificuldades que ele tinha, dentro das limitações que ele tinha, ele reconheceu os seus próprios erros, as suas limitações, e foi até os pés do Senhor para pedir perdão. E Judas não teve essa capacidade, essa humildade de pedir perdão. E o fim de Judas os irmãos conhecem muito bem. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, para que a gente possa estar meditando em que estado nós estamos espiritualmente nessa noite, e que a gente possa, na verdade, ser um Pedro aos pés do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando muito mais no seu coração, da maneira que Ele falou no meu coração, através dessa mensagem, tá? Traçando um paralelo da vida de Judas com a de Pedro, né? Judas que de repente perante a sociedade era visto com bons olhos por ocupar o estado, por ter o estado que ele tinha, por ocupar o espaço que ele ocupava ali no meio dos discípulos. E já de repente a sociedade olhando um pouquinho mais torto para Pedro, por Pedro ser da maneira que era. Mas a palavra de Deus aqui nos mostra, nos revela quem realmente tinha um coração voltado para o Senhor Jesus, né? E a palavra fala que o Senhor, Ele olha o nosso coração, não é verdade? Ele não olha o que está por fora, né? Isso aí é para o homem, né? O homem vê o exterior, o Senhor Jesus, ele vê o nosso coração, Ele sabe o que está dentro do nosso coração, não é verdade? Às vezes as pessoas podem te dar, reconhecer o seu valor, de repente o que você já fez, e é assim, mas o Senhor, né, o nosso galardão está no céu, é o Senhor Jesus que conhece o nosso coração, amém? Então, assim como eu já disse, que o Espírito Santo possa falar ainda mais ao seu coração, assim como Ele falou no meu coração ao entregar essa mensagem, amém? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, oh, presença santa, doce presença, aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus, Espírito doce, Espírito amado, Espírito consolador, Espírito Santo, oh, que conduziu, oh, o teu povo no passado. Espírito Santo de Deus, cuida de cada um de nós, ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas escolhas, ó Espírito Santo, que possamos estar agradando ao nosso Senhor e Salvador Jesus, oh Espírito Santo de Deus, que possamos, em meio às nossas escolhas, estar glorificando e declarando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nos ajuda nesta caminhada, Espírito Santo de Deus, direciona cada um de nós aqui tem uma missão, ou seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, ou seja na comunidade. O Espírito Santo de Deus nos usa, nos capacita, nos revista, e que nós possamos, em meio aos nossos erros, Senhor, nos reconhecer como falhos, como pequenos, como pecadores, e nos achegar com humildade diante do Senhor, assim como aquele filho pródigo, oh Senhor, que foi para o mundo, que se desviou, mas que no momento de lucidez ele reconheceu o seu erro,
e voltou aos pés do Pai. Oh, assim nós sabemos, oh Pai, que o Senhor jamais vai nos lançar fora, Senhor. Nós sabemos que Tu és esse Pai amoroso, que vai nos receber, que vai nos acolher, Senhor. Oh Pai, mas nessa noite nós te pedimos, Senhor, oh, nos fortaleça, que possamos sair do nosso erro, que possamos nos fortalecer, nos ajuda o Espírito Santo de Deus, para fazer a Tua obra, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor, assim como Tu foste com Pedro, Senhor, oh Pai, que usou ele tremendamente, oh, que o Senhor usou a Sua vida, Senhor, oh Pai, que possamos ser assim como ele, Senhor, que ao abrir a Tua boca, Senhor, pessoas venham a reconhecer-te como o único suficiente Salvador, pessoas foram curadas ao Senhor, através da mensagem deste homem, ó Pai, na unção do Espírito Santo, no nome de Jesus, o Senhor, assim como Pedro declarou, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio nesse mundo para nos salvar, para nos resgatar, que possamos ter essa unção, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor, aonde o Senhor nos levar, Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome venha ser glorificado, Pai, através das nossas vidas, para a honra e glória tão somente do Teu nome. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai amado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Reverendo?